antes de Deus dar a lei, havia exemplos de pessoas dando ao Senhor. Notavelmente houve Abraão, que em seu encontro com Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, versículo 20. O que era praticado antes da lei foi incorporado a ela, quando foi dada. Sob a economia mosaica, Deus reivindicou de Israel uma certa porção de suas posses como base do princípio de que tudo o que eles tinham foi primeiro dado a eles por Deus. Assim, os primogênitos dos homens e dos animais eram do Senhor, embora a descendência do homem e do jumento pudessem ser redimidas por um cordeiro como sacrifício substitutivo. Leia Êxodo capítulo 13, versículos 11 a 15, onde temos a orientação sobre isto. Certos sacrifícios e partes de sacrifícios eram do Senhor. Todos estes eram obrigatórios como uma prestação do que não era de Israel. As primícias da terra também eram do Senhor. Deuteronômio capítulo 26, versículo 10. O dízimo não era um presente, era do Senhor por direito. Dar a Deus, em um verdadeiro sentido, começou depois que estas obrigações foram cumpridas. As ofertas voluntárias eram totalmente voluntárias. Todos os mandamentos morais na lei dada a Israel no Antigo Testamento, também as encontramos recomendadas à igreja nas páginas do Novo Testamento. Mas nunca lemos qualquer passagem dando a ordem de guardar o sábado ou dar o dízimo relacionado à igreja. Pelo contrário, lemos, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. A igreja faz parte de outra dispensação. Os versículos iniciais de 1 Coríntios, capítulo 16, estabelece princípios que devem governar a doação dos crentes hoje. Hoje, a igreja não pratica o dízimo. Ela obedece o que temos nas epístolas, e um dos exemplos disto está em 1 Coríntios capítulo 16, onde o crente dá uma oferta. Lá aprendemos que nossa doação não deve ser feita apenas regularmente, no primeiro dia da semana, mas individualmente. Está escrito, deixe cada um de vocês, ou seja, então sistematicamente, deixe-o de parte e também proporcionalmente, como Deus o fez prosperar ou como ele pôde prosperar. Esta última característica é importante. A medida de dar deve ser de acordo com a capacidade de uma pessoa. Então, os discípulos, cada um segundo a sua capacidade, resolveram enviar socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Atos capítulo 11, versículo 29. Sobre a graça, a doação como uma exigência divina, sobre a graça, a doação é voluntária. A lei impôs a doação como uma exigência divina, mas nossa doação é um teste de nossa sinceridade e amor. 5 vezes no Novo Testamento, dar é chamado de graça. Aquilo que no crente é responsível à graça revelada de Deus. Ao decidir qual deve ser a proporção, deve haver o devido exercício de coração, para que não haja gastos desnecessários com as necessidades domésticas ou pessoais. Infelizmente, em muitos casos, não há mais um exercício de coração sobre o dízimo da renda, mas sim a suposição branda de que os requisitos da lei foram anulados e não são mais aplicáveis, como se a doação a Deus sobre a graça pudesse, concebivelmente, ser menor
do que era de acordo com a lei. O crente, a pessoa salva hoje na dispensação da graça, ele não está debaixo da lei e ele não cumpre dar o dízimo. Mas não é por isso que esse assunto se tornou leviano. Pelo contrário, hoje ele tem mais privilégio, ele pode dar mais do que o dízimo exigia na dispensação da lei. A lei era uma obrigação, tinha que dar. Agora, sobre a graça, o crente voluntariamente ele dá de coração. E um coração cheio das coisas de Deus, sem dúvida, vai ser um coração que deve dar a Deus. Tanto contribuir na sua igreja, na assembleia da qual ele faz parte, como muitas vezes ele pode ajudar irmãos que trabalham na obra do Senhor, dando individualmente a esses irmãos para estas obras. Havia uma tensão previsível no tribunal quando o governador Félix tomou seu lugar. Uma jovem judia, no final da adolescência, sentou-se ao lado dele e olhou com interesse para o prisioneiro sereno. Seu marido governara a Judéia por vários anos e tinha uma boa ideia do que poderia ouvir naquele dia. Em Atos capítulo 24, quando Paulo começou a falar, Félix não ficou surpreso com a rapidez com que a questão do certo e do errado foi levantada. Esta questão é a parte de Deus em assuntos espirituais, e ele, Deus, determinou os limites para o nosso comportamento. O pecado ocorre quando empurramos os limites divinos, quando fazemos as coisas do meu jeito. Félix sabia muito bem que ele havia deixado de lado os limites de todas as cores em sua ascensão ao poder. Então, Paulo falou de autocontrole, temperança para Félix. Essa é a nossa parte. Respondemos aos limites e determinamos nossas ações e restrições, se houver. Félix não era conhecido pela contenção. Ele simplesmente fazia o que queria. Por exemplo, sua esposa Drusila tinha apenas 16 anos quando ele a seduziu de seu verdadeiro marido. A história registra seu jogo de palavras, algo como "eu sou Félix e felicidade será sua se você vier até mim". A vida é apenas uma grande festa, sem consequências? Paulo passou para mais um tópico em relação a Félix, quando falava com ele. Ele falou do julgamento por vir, porque julgamento não é imediato. A apatia, como uma erva daninha, cria raízes neste solo da paciência de Deus. Deus não trata com o pecador já de imediato. Deus, ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Provavelmente você conhece o sentimento, mas o atraso é apenas uma oportunidade para a graça de Deus trabalhar em Félix, em você. Em breve os dias ensolarados de graça, não apreciada, o levarão a solenes dias da colheita de manhã, lidando com os pecados de ontem. Félix estava mais acostumado a receber cócegas em seus ouvidos por buscadores de favores, mas hoje, diante de Paulo, sua consciência o avisou de que ele estava ouvindo a verdade. Não era bem-vindo, mas estava claro. A encruzilhada estava diante dele naquele dia. Todos nós já estivemos lá e temos que escolher. Centenas de ideias passaram pela mente de Félix e ele embaralhou os pensamentos de um lado para o outro.
Mesmo antes de falar, ele sabia em seu coração que estava tomando uma decisão errada. Mas nesse tribunal ele também era um prisioneiro. A autoglória o controlava, não o autocontrole. Agora não, ele disse. Mais tarde, quando for mais conveniente. Se você não conhece a história, leia a história deste homem em Atos capítulo 24. A vida seguiu em frente para ele, assim como para você. Ele tinha mais um amanhã, depois outro. Ele se acostumou com esse padrão. Ele até conseguiu falar com Paulo, o pregador, novamente. O pensamento ilusório sussurrou que iria durar para sempre. Não, ele se foi há séculos. Mas onde? Onde ele está hoje? Para ele, não é mais um julgamento por vir. Ele já veio e talvez inesperadamente para ele. Muitas vezes acontece assim. Uma queda, uma gripe, uma falha. Também veio para Drusila, sua mulher tão nova, em uma erupção vulcânica. Não estava em sua agenda. Você que me ouve, os pecados de ontem, você que me ouve, que é um pecador perdido, os pecados de ontem, mais cedo ou mais tarde, encontrarão o julgamento vindouro. Seria muito melhor encontrar primeiro a graça de nosso Senhor Jesus Cristo para resolver este assunto dos seus pecados, para você receber dele o perdão. Você conhece sua história, a história de Jesus. Você sabe por que ele veio. Não resista a ele. A eternidade é muito tempo para você se chamar de tolo. O Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, você não está numa posição em que tem tempo para deixar o assunto para mais tarde. Você está numa situação de condenado. Condenado ao inferno. Isto está em João capítulo 3, a partir do versículo 16. Você pode ler com paciência, calma. Mas não tem muito tempo. Leia o mais rápido possível e busque a sua salvação. Como Félix, ele já deixou esta vida. Bem provável sem a salvação, porque ele adiou o assunto e nunca lemos mais dele buscando a salvação, buscando o assunto para tratar da salvação. Possivelmente este homem hoje está no inferno. E você? Mesmo sabendo dos avisos solenes, do erro de outros, vai cometer o mesmo? Espero que você seja prudente, busque a sua salvação, porque a eternidade está na frente de todos nós. Com a morte deixamos esta vida, mas partimos. A verdadeira pessoa, o corpo é sepultado com a morte, mas a verdadeira pessoa, a alma, o espírito que habitou este corpo, eles vão para a eternidade, para um de dois destinos, o céu ou o inferno. Os salvos vão para o céu, os não salvos vão abrir os seus olhos no inferno. Qual será o seu lugar na eternidade? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro